E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe. Hoje eu vim trazer mais um vídeo da nossa série. Dessa vez a gente vai explicar mais a parte ali de iluminação, então as funcionalidades ali do painel e computador de bordo, tá? Isso inclui volante, comandos do volante ali, chave de seta, o acionamento dos limpadores e a iluminação em geral, certo? Antes de entrar aqui no carro, eu recomendo vocês assistirem os outros vídeos da nossa série, tá? A não ser que você queira realmente ter algum foco aí mais pontual para essa parte então interna, tá? Mas os outros vídeos também são interessantes para você. Lá a gente fala sobre a chave, sobre a segurança e também sobre a garantia do Ford Ka. Eu vou deixar os 3 links aí na descrição e também vai aparecer os cards aqui em cima para você já ter um acesso direto aí. Fechado? Então, vamos lá. Aqui a porta do motorista já expliquei para vocês. Então, a gente vai seguir aqui para o próximo passo. Aqui a questão do banco, tá? Regulagem do banco, como é que funciona? Essa alavanca aqui na lateral do banco, a mais visível no caso, né? Você tem aqui a regulagem de altura do banco, certo? Então, para você descer o banco, você puxa ele para baixo e para erguer, você puxa ele aqui, certo? Desse ladinho aqui, bem escondidinho, a gente tem a regulagem do encosto, tá? Então, como que a gente faz essa regulagem do encosto? A gente puxa ele aqui e daí ele vai regular as costas para você. Tenha muito cuidado para não se machucar, pois quando você puxa aqui, ele deixa o banco livre, tá? Então, se você estiver se inclinando para trás, ele automaticamente vai para trás também, com uma velocidade já um pouco agressiva. A mesma coisa para frente. Se você tiver com as costas desencostadas aqui do banco, ele vai vir com tudo para cima de você, certo? Então tenha cuidado com isso. Além da regulagem das costas e de altura, a gente tem a regulagem clássica aqui de distância do banco. Então a gente puxa essa alavanca aqui e daí vai para trás ou para frente, certo? Então vamos para o próximo passo. Dentro aqui do banco do motorista, a gente tem a abertura da tampa de combustível, tá? Tampa do tanque de combustível, beleza? Então é aqui que você vai abrir quando você for abastecer. Subindo aqui da tampa de combustível, a gente tem um compartimento secreto, tá? Onde você pode colocar aí sua carteira, caso você for deixar o carro na rua, tá? Que ela vai ficar invisível. Então quando você fecha a porta, ó, podem perceber que a porta vai tampar esse buraco, deixando ele invisível para quem estiver de fora, certo? É um ótimo porta-objeto secreto do Ford Ka. Aqui do lado a gente tem o acionamento do farol e também da tampa do porta-malas. Mas eu não vou falar ainda, tá? Porque tem a regulagem aqui de altura do volante, tá? Então o Ka conta com a regulagem de altura. Você só puxa essa alavanca aqui para baixo e daí ele fica livre aqui para você regular, certo? Para fixar ele, você puxa novamente aqui para cima. Nunca se esqueça de puxar novamente para cima, senão pode ocasionar aí um acidente numa curva por causa da mobilidade aqui do volante, certo? Entrando aqui no carro então, eu vou dar a partida para poder mostrar os outros componentes para vocês, tá? Então, sempre espera todas as luzes do painel se apagarem, inclusive aquela do airbag, tá? O resto aqui é normal, ele ficar aceso. Então, vamos ligar. Beleza. Então, próximo passo aqui é a parte de iluminação, tá? Aqui desse lado, então a gente tem a luz apagada, tá? Então, toda vez que tiver nesse zerinho aqui, é porque está completamente apagada. Puxando um nível aqui, vai ser aquele farolete, tá? Então, só a luz de posição que se chama, certo? E, por fim, aqui o farol baixo, tá? Puxou, então, totalmente para cá, tá no farol baixo. Não se engane, não é farol alto e aqui não é o farol baixo. É aquele que a gente usa de noite, ou numa estrada chuvosa, ou nas estradas, né? Então, sempre o farol baixo aqui ligado. E aqui o farol de neblina, aquele que fica posicionado então na parte inferior do para-choque. E mais aqui do lado direito, a abertura do porta-malas. Certo? Galera, uma coisa também que
eu indico, toda vez que você tiver algum barulho fazendo aqui no carro, quando você desligar o carro e for sair dele, é porque tem alguma coisa errada, tá? Então, por exemplo, se eu desligar o carro e ele continuar fazendo barulho de iluminação aqui, ó, não é normal, tá? Esse barulho significa que tem alguma coisa acesa, tá? Então, eu coloquei aqui, pronto, apagou. Então, passando aqui para a coluna de direção. Aqui a gente tem então a seta, tá? Então puxou para cima, vai dar seta. Puxou para baixo também, certo? Caso você queira dar aquele toque de conforto, a seta de conforto, como é que ela funciona? Você só dá um toque aqui, ó. Ele dá 3 setas, vou dar de novo para vocês poderem ver. Ele dá 3 setas e já para. Isso por quê? Para você fazer uma mudança de faixa, alguma coisa mais rápida. Caso você precise da seta por mais tempo, você ativa ela normalmente, tá? Ela também vai desativar caso você vire o volante e desvire, certo? Farol alto, como é que funciona? Então, com o farol baixo lá ligado, né? Você tem 2 níveis de farol alto. Como assim, Felipe? O primeiro aqui, ó, esse aqui é só o sinal de luz, tá? Então percebam lá que só tá dando sinal de luz. O segundo que eu falo é você puxar ele mais um nível aqui. Vocês vão perceber que ele tem uma trava aqui, ó, tá? Então é só escutar aqui, ó. Ok? Então esse segundo nível ele vai fixar o farol alto lá ligado. Então eu vou desligar para vocês poderem ver. Então agora tá desligado e liguei ele. Isso para estrada, né? E daí ele vai acender a luzinha lá no painel de que tá o farol alto ligado, certo? Vamos desligá-lo então e vamos para o outro lado da coluna. Aqui então a gente tem o acionamento do limpador tradicional, né? Então desse lado seta, desse lado limpador, ok? O primeiro nível aqui para cima do limpador a gente chama de intermitente variável. O que é isso, Felipe? Você consegue regular aqui, ó, liguei ele primeiro nível, tá? Você consegue regular ele através dessa rodelinha aqui, ó, o intervalo que ele vai demorar para dar novamente a passada aqui. Então esse intervalo mais próximo aqui de baixo, ele vai demorar mais entre cada passada, certo? Quanto mais você for colocando ele aqui para cima, ele vai demorar menos para dar uma passada entre outra, certo? E puxando aqui para cima, você tem as velocidades mais rápidas do limpador, certo? Aqui está na velocidade máxima então. Para desativar, só puxar aqui para baixo. Se você puxar mais uma vez aqui para baixo, quando ele estiver desligado já, ó, ele dá só uma passada, certo? É o limpador de cortesia que a gente chama. Então tá só aquela garoinha, você só quer dar uma limpada, você só dá um clique aqui para baixo que ele já faz uma e para, certo? Para você acionar o limpador traseiro, você puxa aqui, tá? E daí ele já aciona lá atrás. Puxar mais uma vez vai ser o esguicho traseiro. Esse botãozinho aqui, você tem o esguicho dianteiro, tá? Então percebam que tem um grafismo aqui, ó, para você entender, tá? Então ele tem esse grafisminho aqui para você apertar e daí acionar o esguicho dianteiro, certo? Então vou desligar o limpador traseiro aqui, pronto, tá desligado. Agora vamos para o volante. Então o volante ele tem 2 lados também, tá? A parte central aqui dele vai ser a buzina. Então aonde você clicar, sendo aqui ou aqui, a buzina vai ser mais efetiva, né? Então você vai ter uma resposta mais correta aqui da buzina, tá? Nessas duas laterais. Se você clicar aqui ou aqui, pode ser que ele não buzine. Por quê? Os botões de contato mesmo estão nas laterais, tá? Claro que se eu der um toquinho aqui, ele vai buzinar, ok? Mas para você ter total certeza que o carro vai buzinar, clica aqui nas laterais que vai ser sucesso. Nas laterais aqui, então, dos comandinhos, né? Tá dando um pouco de reflexo. Aí, aqui você tem botão mais e botão menos do volume do rádio, tá? Então Bluetooth, rádio, pendrive, o que você tiver de música, ele vai aumentar ou diminuir o volume através desses 2 botões, certo? Clicou aqui nesse botãozinho da esquerda, ele representa atender o telefone,
ou retroceder uma música ou uma estação, né? Então você clicou aqui, você atende o telefone, caso o seu telefone esteja conectado no Bluetooth, tá? Ou você também volta uma música, certo? Desse ladinho aqui a gente tem o botão de rejeitar a ligação, tá? Então caso o Bluetooth esteja conectado novamente, e passar uma música ou uma estação. Então cliquei aqui, ele vai passar uma música ou uma estação, certo? Por fim, aqui na parte central a gente tem o comando de voz. No Sync 3, o Sync 3 abrange os casos de 2018 a 2019. Linha 2020 não tem Sync 3, tá? É uma multimídia um pouquinho diferente dessa. É a Sync 2,5, tá? Qual que é a diferença? Sync 3, você tem o comando de voz do carro. Então você pode aqui alternar entre as FMs, pode pedir para ele colocar numa rádio específica, tá? Enquanto o Sync 2,5 necessita do telefone conectado para você ter acesso ao comando de voz, ok? Então o comando de voz do Sync 2,5 vai ser só do telefone. O Sync 3 ele tem o do telefone e do rádio, por exemplo, certo? Vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui ele está na rádio Transamérica. Quero mudar para 103.9. Vem aqui. Diga o comando. FM 103.9. Sintonizar a FM 103.9. Eu não sei porque que ele sintoniza 103.0, mas a 103.9 está aqui daí, certo? Fechou? Então esse lado do volante já está concluído. Vamos para o próximo lado do volante então. Desse ladinho aqui a gente tem o comando do piloto automático, tá? O que seria o piloto automático? Se você já utilizou, você sabe que quando você estiver numa estrada e quer deixar o carro 100 km por hora cravado, tá? Sem você precisar acelerar e manter o carro naquela velocidade, você ativa aqui o piloto automático. Então, ativei o piloto automático, não preciso ficar acelerando o carro para ele ficar naquela velocidade constante, tá? Então, estou a 100 km por hora na estrada, cansei de acelerar, clico aqui, ele vai ligar o piloto automático. Para você memorizar a velocidade que você quiser deixar o carro constante, você segura o 7+ por 3 segundos. Ele só vai funcionar a partir das 30 km por hora, se eu não me engano, tá? Ou é 30 ou é 40. Então, a partir dos 30 km por hora, se você quiser já deixar constante essa velocidade, sem você precisar acelerar, você segura aqui o 7-. Quando você estiver com o velocímetro nos 30 km por hora, e daí ele vai memorizar a velocidade que você tiver. Quero aumentar ou diminuir a velocidade depois de ter memorizado, você clica no 7+ ou 7-. Quero suspender o piloto automático. Eu quero dar uma aceleradinha, por exemplo, ou preciso frear mesmo. Ou você simplesmente pisa aqui no freio, ele já vai suspender automaticamente, tá? Ou você simplesmente clica aqui no cancel, tá? Quero voltar com a velocidade programada, você não precisa voltar até ela ou acelerar e fazer todo esse processo de segurar o 7+ aqui para ele memorizar ela. Você só clica aqui no RES, de reset, tá? Daí ele vai voltar com aquela velocidade que estava programada antes. Caso você queira desligar o piloto automático completamente, então apagar a luzinha ali do painel que vocês estão vendo, que acende quando você clica aqui no ON, é só clicar no OFF. Aí ele desliga o piloto automático, certo? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários, tá? A gente não acabou o vídeo ainda, porque tem ainda aqui o painel de instrumentos. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, desde já, deixem aí nos comentários para não esquecer, que eu vou tentar responder na medida do possível, certo? Então, vamos para o próximo passo. Então, galera, painel de instrumentos. O painel de instrumentos é bem completo, tá? Falta uma coisinha que é o velocímetro digital, ele infelizmente não tem. E também não tem o medidor de temperatura do líquido de arrefecimento. Isso é um ponto fraco do carro. Então aqui vocês podem perceber que a gente tem o conta-giros, tá? Então é o RPM, né? Aquele que quando você acelera, ele vai te mostrar as rotações por minuto do motor, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha para vocês darem uma olhada. Ok? No centro a gente tem a parte do velocímetro, tá? Então aquele que
te indica a velocidade atual do carro. E aqui do lado direito a gente tem o marcador do tanque de combustível, tá? Então ali a gente vê quanto tem de combustível ainda para rodar. No caso do meu ali, meio tanque, certo? Na parte central aqui a gente tem o computador de bordo. O computador de bordo conta com autonomia. Autonomia, você sabe que é esse recurso quando você tem aqui o carro próximo do tanque de combustível, tá? Então eu tenho 116 km para rodar com esse tanque de combustível ainda, tá? O odômetro total aqui embaixo, então 14.829 km, é tudo que o carro já rodou. E aqui a gente tem o P. Esse P aqui é a posição do câmbio, tá? Então, como o meu carro é automático, vai aparecer ali a posição que tiver do câmbio ali. Então, por exemplo, vou mudar aqui para R, ó. Mudei para R. Mudei para N, mudei para D e mudei para S. O S de Sport, no caso dos 2019, que tem essa troca manual aqui, você consegue ver a marcha. Então aqui, ó, tá na marcha 1 e a marcha 2, que é a máxima que ele deixa arrancar com o carro, certo? Se eu tiver na marcha 3, ele vai mostrar ali também, tá? Então coloquei aqui no P novamente para explicar para vocês. Ali então é a posição do câmbio, só aparece em carro automático, certo? Esse botãozinho vai ser responsável por mudar ali as informações do computador de bordo, tá? Então você clica aqui, ó, o consumo médio do carro. Eu zerei, então não se importem com essa média, tá? Ele faz mais que isso, logicamente. Então aqui é o consumo médio em km por litro, tá? AVG km por litro é o consumo médio. Cliquei aqui, quando tiver só km por litro, vai ser o consumo instantâneo do carro. Então ele não vai te mostrar quando o carro estiver parado, porque ele depende do acelerador enquanto o carro estiver em movimento, e ele vai fazendo cálculos ali para te dar uma noção do quanto que você vai gastar por litro dirigindo daquela maneira. Cliquei aqui, velocidade média que o carro percorreu até agora, tá? Não é velocímetro digital, até mesmo que eu estou com o carro parado. Temperatura. Esse aqui é um recurso que só o K 2019 e o 2018 eles tiveram, tá? O 2020 ele não tem, então ele acabou perdendo esse recurso aí, ok? E o trip? O trip é aquela quilometragem parcial. Então quero marcar a distância daqui para minha casa. Eu venho aqui, 0. Para você zerar qualquer desses dados que eu mostrei aqui para vocês, você segura aqui por 3 segundos que ele já vai zerar o dado selecionado, tá? Ele não vai zerar todos, como vocês podem ver aqui, ó. Então, quilômetros por litro ainda tá ali, tá? Velocidade média também. Então, zerei aqui o trip, ele vai marcar a distância daqui em diante, certo? E voltando aqui, a gente volta para autonomia. Gente, alguma dúvida em relação ao painel? Eu tenho um vídeo também bem completo mostrando todos os dados que você consegue ter acesso a esse painel. Então tem alguns dados ocultos que você consegue ter acesso ali, como um velocímetro digital, por exemplo, tá? Então vou deixar o link aí na descrição e o cardzinho aqui em cima para vocês poderem visitar esse vídeo e saber mais do painel. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários, eu peço para vocês, tá? Que eu vou tentar responder aí na medida do possível, com um vídeo ou até mesmo a resposta no comentário, se não precisar do vídeo, né? E por enquanto é só, tá? O próximo vídeo provavelmente vai ser aqui da parte mais central, não ainda na multimídia, mas aqui a questão do câmbio, que tem muita gente me pergunta, né? O Ford Ka pode ser o primeiro carro automático aí de muitas pessoas, tá? Então, vou explicar um pouquinho mais do câmbio, tá? Para não ficar nenhuma dúvida aí. Mas por enquanto é só, certo? Então todo dia tá tendo vídeo às 4 horas da tarde. Não esqueça de se inscrever e acompanhar essa série aí, que eu tô fazendo uma entrega técnica completa aí do Ford Ka para vocês. Então explicar tudo detalhadinho aí, bem mastigadinho, para vocês não terem dúvida nenhuma com o seu próprio carro. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Peço que vocês se inscrevam para não perder nenhum vídeo. Deem um like aí que me ajuda bastante. Compartilhe com seu amigo que também quer comprar um Ford Ka ou já comprou. Isso pode ajudar muito ele. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, abraço, falou!